tema nosso da noite foi retirado do livro do Manual, uma narrativa muito bonita que vem nos mostrando quanto que a humanidade caminha através dos tempos na busca de uma direção, mas em transitando nessa sua trajetória, ela acaba sempre desviando um pouco da rota. E por essa razão, ao longo da trajetória humana, foi se construindo leis, foi se construindo, de certa forma, os limites daquilo que o homem pode ou não pode fazer no campo social. E, de certo modo, essas leis constituem um processo de evolução na nossa trajetória. Há 2000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, naquela região, iniciou-se uma civilização mais organizada. E ali surgiu, na realidade, essa civilização começou há 3.000 anos, mas depois há 2.000 anos se construiu o chamado Código de Hammurabi, que era o rei da Babilônia na época, e se instituiu esse código, já estabelecendo determinadas regras de procedimentos sociais. Regras essas necessárias para que aquela comunidade fosse crescendo de forma ordenada. Mais tarde, nós vamos ver naquelas famosas leis de Moisés, na condução dos judeus, as leis que por ele foram formuladas e que dizem que foram baseadas nestas leis deste Código de Hammurabi. Leis como, por exemplo, a pena de talião, o famoso olho por olho, dente por dente, que para a gente hoje pode se parecer algo assim um pouco agressivo. Se a pessoa cortou uma mão, corta a mão daquele que cortou a mão. Se tirou a vida, tira a vida daquele que tirou a vida do outro. Mas, de certa forma, isso já demonstra que houve um processo evolutivo, porque antes disso, se o indivíduo ia lá e roubava uma coisa do outro, o outro ia lá e destruía toda a sua tribo. Então existia uma desproporcionalidade no estabelecimento das leis. E a partir dali já começa a existir um determinado equilíbrio. É certo que nós vivemos num planeta de expiações e provas, constituído, e que uma das suas características é a heterogeneidade dos seus habitantes. Então nós vamos ver pessoas que não precisariam sequer de leis e outras pessoas que precisam de leis muito rígidas para que elas consigam conviver em sociedade. E tendo um olhar sobre esse processo evolutivo da humanidade, nós vamos perceber que essa lei progrediu muito, mas ainda hoje nós vamos encontrar essas discrepâncias. Nós ainda vamos encontrar países em que existe muita agressividade contra as mulheres, por exemplo. E naquela época, Jesus já veio trazer o código divino, que é o código do amor. Então nós vamos iniciar com uma representação daquilo que está no capítulo 13 de Boa Nova, que fala de pecado e punição, que é o nosso tema da noite. Então nós vamos pedir a Carla para colocar
Vamos prestar atenção nessa passagem, depois nós damos um prosseguimento. Ouviste que foi dito, o impuro e mente do mente. Eu ainda digo que nunca se faz em mal, mas se qualquer coisa que faça de bem. Sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que diante de vós está sem pecado, seja o primeiro que te liberte do papel. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém se mostra. Ele realmente condenou. Vai-te. E não pegues mais. Será que se Jesus entrasse aqui agora e falasse assim, quem aqui não tem pecado? Será que nós diríamos que não temos pecado? A doutrina espírita nos foi apresentada como o Consolador prometido, como o Evangelho redimido de Cristo. Ela vem relembrar esses ensinamentos de Jesus que tocam mais fundo em nossos corações. Ensinamentos estes que, por ter sido passado de forma imparável, acabou, de certa forma, se desviando do seu propósito maior. E depois que foi traduzido para inúmeros idiomas que sequer existiam até bem pouco tempo atrás, como o caso do português, eu falo até bem pouco tempo, em se tratando da época de Jesus, é claro, porque o português só muito tempo depois que foi criado. Certamente que nessas nuances, nessas tentativas de trazer
de forma mais clara as lições de Jesus, as lições bíblicas, muitas coisas ficariam mal interpretadas. E nós mesmos, por questão de ignorância e de não conhecermos a base, a essência de como foi escrito a Bíblia e o Novo Testamento, o Velho e o Novo Testamento, certamente nós também, quando pegamos essas palavras, muitas vezes não compreendemos ela na sua profundidade maior. E hoje, graças a Deus, nós estamos percebendo que estão surgindo uma série de palestrantes que estão surgindo no movimento espírita com um conhecimento profundo da Bíblia. Haroldo Dutra Dias, o Jorge Elahá, inclusive agora o Jorge Elahá está com um problema com o Rafael de Niterói, lá da instituição do Raul Teixeira, um programa muito interessante, a história do cristianismo, muito bacana. Então a gente vai pegando com esses irmãos que têm um conhecimento mais profundo que a gente e vai começando a ter uma beleza maior, até mesmo no Velho Testamento. E quando o Haroldo Dutra, nós assistimos o Haroldo Dutra, o Haroldo falou que na origem bíblica a palavra pecado significa errar o alvo. Aí nós começamos a perceber que faz todo sentido, que de certa forma nós não conseguimos acertar esse alvo numa forma direta, digamos assim. É como se fosse aquele avião que decola e que para a gente dá a sensação que ele sai daqui, da sua origem, e chega ao seu destino tranquilamente, de forma linear. Mas não é bem assim, por isso que existem os controladores do voo, porque ele está sempre saindo da rota, sai um pouquinho para lá, sai um pouquinho para cá, mas sempre volta para a sua direção. Então este é o propósito maior. No nosso estágio evolutivo, vide a questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, nós não conseguiremos chegar nesse alvo, nesse processo final, que é a perfeição, sem nos desviarmos um pouco dessa linha mestra, o que é natural do estágio que nos encontramos. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que nós pecamos constantemente. Porque toda vez que nós nos desviamos da essência que está escrita lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência, com certeza nós estamos saindo desse alvo. Porque quem em sã consciência vai dizer assim, não, mas eu estou sempre o tempo todo certinho ali, lendo, fazendo essa leitura exata do que está escrito na minha consciência profunda. Certamente que não, senão já não estaríamos mais aqui. Então, quando nós olhamos para esse tema, pecado e punição, nós começamos a perceber o quão grande é a doutrina espírita, quão esclarecedora ela é. Porque a doutrina espírita vai retirando todo aquele processo de ranço, de culpa, que acaba construindo crenças limitantes, que acaba nos deixando até de certa forma para baixo. Onde muitas vezes as pessoas têm um discurso de dizer assim, não, eu estou tentando ser espírita. Não, nós somos espíritas. É diferente de que nós somos perfeitos. Porque ser espírita não é sinal de perfeição. Ser cristão não é sinal de perfeição.
Porque o cristão, o espírita, é aquele que já está nesse processo de esforço da sua alma para fazer diferente, para encontrar esse alvo, já sabe para onde vai. Não é você acertar o tempo todo. Então essa leitura nos deixa, de certa forma, mais aliviados, mais tranquilos em relação à vida. E de perceber que entre a legislação humana e a legislação divina há uma discrepância enorme, embora tenhamos que cumprir as duas, porque estamos vivendo no plano físico. Mas a que deve prevalecer são as leis divinas, que estão muito bem estruturadas no livro dos Espíritos, quando fala das leis morais. Então, estas são as leis que devem nos nortear. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar dentro da sociedade, e esta sociedade, como nós falamos, que ainda nos dias de hoje, embora já tenha dado um salto de qualidade na sua legislação, ainda deixa muito a desejar. Nós vamos perceber que dentro de uma lei que para a legislação humana é correta, ela destoa do propósito da lei divina. Então, por exemplo, se estabelecer que a pena de morte é legal pela nossa legislação, ela não vai deixar de ser ilegal pela legislação divina. Se legalizarem o aborto, ele pode ser legal para as leis humanas, mas não vai ser legal para as leis divinas, porque as leis divinas são imutáveis. E elas que nos conduzem, elas que nos norteiam na direção desse processo que devemos prosseguir. E como nós vimos nesta mensagem que passou, Jesus veio inaugurar exatamente esta concepção de uma lei divina. Porque para os judeus, à época, na Torá, estava estabelecido que eles tinham o direito de matar aquela mulher porque ela era adulta, embora os homens fossem piores do que ela. Mas estava estabelecido que ela não podia trair o marido. Mas Jesus, trazendo a lei do amor, do perdão, demonstra o quê? Que é preciso existir uma empatia. Jesus vem trazer um Deus de misericórdia, não um Deus carrasco, um Deus que nos julga, um Deus que nos condena, para que a gente permaneça sempre remoendo equívocos que cometemos. É como se fosse uma pessoa que estabelecesse que você caiu, fique ele caído, não levante, não vá cair, continue caído. Era a legislação da época. Mas Jesus veio trazer uma lei de misericórdia que quando um cai, o outro estende a mão e fala, vamos adiante, vamos continuar. Então é uma nova etapa, uma nova visão, estabelecida uma lei que deve suplantar aos equívocos, ainda que estejam legalizados pela humanidade. Então a doutrina espírita começa a nos conduzir a ter essa visão de misericórdia, que em essência significa você ter uma empatia pelo outro. Porque essa misericórdia significa, ela vem da ideia de miséria de coração, mas essa miséria não é no sentido de miséria que a gente vê, não. É a miséria no sentido de sofrimento, que você precisa ter compaixão do sofrimento do outro, ou seja, a empatia.
do estado que o outro se encontra. Então, quando nós começamos a ter esse olhar, tanto para os nossos equívocos quanto para o equívoco do outro, você passa a não ser mais um juiz, mas sim a ser um indivíduo que está transitando nessa sociedade consciente de que você tem seus defeitos e o outro tem também seus defeitos, e por isso você precisa compreender o outro. Então nós mergulhamos agora num novo processo. Jesus retira o foco de algo que está externo e que vem de fora para dentro para nos punir, que é um Deus que está te punindo, que é um inferno que vai ser o seu ponto de punição, para estabelecer uma regra de autoevolução, de autoconhecimento, onde você passa a ser o próprio avaliador da sua consciência, onde você passa a fazer esse exame e entender o porquê que você precisa acertar, alinhar esse desvio natural do seu veículo com a direção que são as leis divinas. E nós devemos buscar isso no silêncio da nossa consciência. Isso pode ser clareado pela religião, mas somente nós poderemos assumir o compromisso de olhar para essas questões. E por conta toda essa trajetória histórica de algo punitivo, nós fomos construindo uma consciência de culpa, onde, em vez de olharmos para os equívocos, entendermos o processo que está acontecendo, dizer como que eu posso sair desta situação de forma bonita, de forma adequada e sem ficar preso na culpa, nós ficávamos antes presos na culpa, agora nós passamos a olhar e dizer o que isso vai me ensinar. Então muda toda a concepção. E nós escolhemos hoje fazer um mergulho, e normalmente a gente começa pelo começo, mas hoje nós resolvemos começar pelo fim. Porque tem uma questão no livro dos Espíritos, que a gente sabe a primeira, mas tem uma questão que é a 1019, que é a última. E a última questão, ela diz assim: poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? Ou seja, diante de tudo que nós percebemos na terra, uma terra que é cheia de leis equivocadas, uma terra que hoje nós estamos percebendo na sociedade, em todos os âmbitos político, jurídico, econômico, em todos os âmbitos da sociedade, nós estamos percebendo que está tendo um rebuliço, de certa forma, uma confusão enorme. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Então, ou seja, depois de tudo que veio, Divaldo trouxe para a gente que o Covid veio como um freio para que não acontecesse a terceira guerra mundial. Para que nós percebêssemos que a Terra é uma única casa e que algo que aconteceu lá do outro lado nos atingiu aqui e atingiu a todo o planeta. Então era algo que era para que toda a sociedade humana se debruçasse para se unir para vencer. E o que nós tivemos? Uma série de divergências, de confusão, de briga, de desentendimento, de interesses financeiros em cima de uma pandemia que estava causando inúmera destruição, inúmeras corporações tirando interesses pessoais. Então ficou caracterizado que não aprendemos
não amadurecemos. E hoje precisamos orar demais para que não venhamos ter uma terceira guerra mundial. Porque os entendidos de geopolítica dizem que nós estamos assim a um passo de ocorrer uma terceira guerra mundial. E aí, desde aquela época de Kardec, nós percebemos que há uma certa visão pessimista sobre a Terra. Mais uma vez, nós estamos sempre botando no externo algo que deveria ser do interno. Ou seja, nós estamos esperando que aconteça um mundo de regeneração e que nos regenere. E não nos regenerarmos para o mundo de regeneração. E daí na questão 19, o Espírito responde assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então vai existir um mundo de regeneração. O bem vai existir na terra. Porque graças a Deus não depende de nós. Nós temos, segundo as tradições orais que vai se passando pelos grandes entendidos no meio espírita, em torno de 22 bilhões de habitantes no planeta Terra. Embora só 8 estejamos reencarnados. Então nós ainda temos 14 bilhões aguardando para vir reencarnar. Segundo orientações dos nossos vultos, de Valdo, Haroldo e outros mais, a trajetória daqueles que estão aqui na Terra agora é a última chance. Então, ou nós pegamos o nosso passaporte e recebemos o retorno para o mundo de regeneração, ou não teremos mais essa chance, inclusive nem sequer ficaremos no umbral da Terra. Então, aqueles espíritos que estão reencarnando já estão indo para outros planetas. Então, por isso que ele diz aqui, a hora que começar, como já está acontecendo, esses espíritos mais evoluídos habitando o nosso planeta, como eles já estão melhores, já estão regenerados, a regeneração se dará. Porque ele prossegue dizendo assim: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Está percebendo como nós que temos que fazer esse movimento? Ou seja, quem está aqui no momento que a maioria estiver vibrando adequadamente através do pensamento, das emoções, dos seus comportamentos, nós atrairemos mais espíritos bons do que os maus. Se hoje os maus, como está na 459 do Livro dos Espíritos, nos influenciam mais, é porque nós, quando eu falo nós, estou falando em contexto humano, a humanidade, estamos vibrando quase que o tempo todo com mensagens equivocadas. Se nós formos para a internet, nós vamos perceber isso. Os vídeos de internet que mais recebem visualizações não são vídeos edificantes, infelizmente. Infelizmente. Então, as músicas que mais fazem sucesso, que explodem, não são as músicas mais belas. Então, isso demonstra o nível espiritual que nós estamos vivendo na Terra. E considerando que todos nós emitimos, somos um campo de energia, recebendo e emitindo o tempo inteiro, significa que nós o tempo inteiro estamos andando com o universo
essa mensagem mais negativa que positiva, no cômputo geral, é óbvio. Então, mas vai chegar um momento que, em reencarnando esses espíritos mais apropriados, melhores do que a nossa massa que está reencarnada, se inverterá. E aí nós, em vez de vermos os bares cheios, os lugares de bagunça cheios, com todo respeito, um Maracanã cheio, abarrotado de gente pagando dinheirão para ver um monte de homem correndo de um lado para o outro, nós vamos ver milhares de pessoas se reunindo para fazer o bem. Isso vai acontecer. E aqui não é nenhum julgamento. Eu não estou mentindo o juízo de valor. Eu estou apenas falando, como diz na questão dos anos 1917 do Espírito, quando fala do egoísmo, porque o egoísmo é fruto das instituições que nos educam e nos entregam. Ou seja, na hora que os nossos entretenimentos estiverem alinhados com o que é belo e bom, imagina um campo, um Maracanã inteiro, reunido para vibrar em prol de coisas maravilhosas. Que tipo de vibração não vai ser emanada dali? Como acontece, nós sabemos disso nos encontros de Comerés, por exemplo. Quem participa desse encontro percebe uma vibração diferente. Então nós estaremos num patamar diferente e automaticamente tudo se dará de roldão. Estes, porém, aí está falando dos maus espíritos, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e egoísmo, que é o que move nossas guerras, que é o que move nossa sociedade de um modo geral, é o orgulho e o egoísmo. Nas coisas mais simples, que parecem simples, mas que demonstram o orgulho e o egoísmo. Nós tivemos um passeio no feriado, numa cidade do interior, que pressupõe que é um lugar já melhor. Embora, como existam muitas pessoas vindo de fora, imaginamos que seja essa motivação. Mas estávamos numa feira do restaurante, uma feira considerável, e aí fomos para a mesa. Quando fomos para a mesa, tinha um monte de mesa marcada, com pessoas que ainda não tinham pego comida. Na minha concepção, não está correto. Porque quem está na fila, fica na fila até o tempo de chegar à mesa, os outros já acabaram de comer, e aí ele senta. Mas imagina você ficar com a bandeja na mão, porque alguém está sentado esperando o outro que está lá na fila para comer. Isso é o quê? Egoísmo. A pessoa que está preocupada em marcar o seu lugar não está preocupada se você que está com a bandeja não vai ter onde comer. Então são coisas que nós passamos a normalizar. Nós passamos a achar normal. Ah, mas isso é normal, isso é normal. E não é normal. Isso é o desvio dessa roda. O normal é nos alinharmos com o procedimento da consciência reta. O que eu gostaria? Que alguém ficasse sentado ali, alguém com a bandeja na mão, com comida? Então não tem lógica. Então nós precisamos ter uma percepção que, em razão desse processo, só quando realmente acabar este egoísmo, isso não vai se dar no outro dia, óbvio, isso é paulatino, é que a nossa sociedade estará transformada. Predita foi a transformação da humanidade, ou seja, lá atrás já tinha essa percepção. E vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apresentam todos os homens que auxiliam o progresso. Perdão, momentos cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então vejam que grandeza, que beleza quando a gente vê Jesus vindo à Terra como governador celestial e trazendo
sempre enviando seus prepostos para apressar esse processo de crescimento, como nós estamos vendo chegar por aí. Nós estamos vendo chegar crianças com capacidades assim extraordinárias. Criança com 5 anos de idade tocando piano, criança com 5 anos de idade falando de cirurgia de forma assim extraordinária. Então eles estão voltando, graças a Deus, para nos nortear. E hoje nós temos também inúmeros espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, como nós que estamos aqui, que também estamos fazendo esse processo. Ou vocês têm dúvida? Nós estamos sendo convocados para fazermos parte desse processo. Porque quando nós, dentro da sociedade, divulgamos o amor, divulgamos o bem, nós estamos construindo esse mundo melhor. Não é mesmo? Então, dentro desse processo, todos somos importantes nesta trajetória, nesta caminhada. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocado entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Então, ou seja, isto eu escuto há mais de 30 anos, quando comecei a frequentar o André Luiz. A tia Maria Luísa, que era a presidenta do André Luiz naquela época, falava assim: ó, o umbral está sendo lavado. Eu fiquei pensando, mas acha sujeira nesse umbral, até hoje continua reencarnando. Mas agora, segundo as informações, estes espíritos que estão desencarnando, na maioria, não estão, se não forem ficar para o mundo de regeneração, não estão mais voltando para essa condição umbralina. Já estão sendo retirados, paulatinamente retirados. Então, fiquem tranquilos, porque a hora que a gente desencarnar, o umbral estará uma maravilha. Nós nem vamos estranhar, nós nem vamos perceber, vamos achar que estamos entrando no bem. Oh, maravilha! Estará uma maravilha o umbral. Daí ele prossegue: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. E daí ele vai concluir aqui dizendo, fazendo uma comparação com o momento atual que nós estamos vivendo, com aquele momento que nós ouvimos falar inúmeras vezes, da história que está lá no Caminho da Luz, que está no livro do Edgar Armando, esse lado de Capela. Então, ele está aqui colocando exatamente o que esse livro descreve. Estão sendo retirados daqui, e como tem muita inteligência, mas são recalcitrantes do mal, vão para esses planetas para auxiliar nesses planetas. Por isso que quando nós falamos lá de Suméria há 3.000 anos, eram os capelinos. Porque a gente já percebe o senso de organização, da questão de falar de vias de esgoto naquela época. De já começar a falar em legislação, por quê? Porque eles já tinham passado por experiências e estavam ali cumprindo essa missão penosa. Coloca a missão penosa porque é diferente daquela missão por amor, como acontece com Chico Xavier, São Francisco, Madre Teresa. Não é uma missão penosa para eles, porque eles estão vindo por amor. Eles vieram por amor
que muitos deles estão voltando, segundo Divaldo Pereira Franco. Mas esta que se refere aos exilados, eles estão indo num processo de uma missão penosa, porque ao mesmo tempo que eles estarão ensinando, trazendo, levando algo de bom para aquela sociedade, eles também estarão sofrendo muito, porque imagine sair do conforto, por mais que isso aqui pareça calor, desconfortável, gente, isso aqui é uma maravilha. Ventiladorzinho, água gelada, poltroninha. Imagine regressar naqueles momentos muito próximo lá ao longo da caverna, onde nada existia, não tinha antibiótico, não tinha anestesia, não tinha nada, não tinha anestesia. Então, é esse tipo de regressão que faz regressão no sentido de voltar a esse processo, de passar por todo esse sofrimento para cumprir os desígnios de Deus. Por quê? Porque quando acontece isso, é diferente desse desvio natural de rota que o avião dá, aceitável. Este desvio é assim, a minha direção para lá, o viro do avião para cá e eu para lá. Aí não tem como. Não dá mais tempo de você voltar esse avião e chegar lá no local que todo mundo vai chegar. Então agora esse avião vai ter que ir para trás, para chegando lá, ensinar todo mundo. Então, o nosso processo nesse mundo que estamos habitando hoje, nesta visão de pecado e punição, que a doutrina espírita traz para a gente, não é uma visão para nós ficarmos aqui desesperados. Ai meu Deus, mas será que eu vou para esse planeta? Não, você não vai para esse planeta. Cara, como você pode afirmar isso aí? Porque este planeta só vai quem estiver com o coração voltado para o mal. Eu não acredito que aqui ninguém esteja com o coração voltado para o mal. E se vocês estão com sentimento de preocupação, de culpa quando cometem determinado erro, que maravilha! Porque não pensem que vai ser assim, gente. Vai metade da população para esse planeta, não. Vai um grupo que são exatamente estes, cujo coração não foi aquebrantado. Continua fazendo mal e não sente nenhum remorso por ter feito mal. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Esta lição que Jesus nos traz aqui é uma lição dizendo que vá e não peques mais. Ou seja, vá e volte a direcionar os seus propósitos para o alvo. É nesse sentido que Jesus quis ensinar para ela. Segundo a Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, depois esta mulher, por se tornar cristã, vai cuidar dos desvalidos do caminho e no final de vida ela vai receber o marido em seus braços, cego, sofrido, e dizendo para ela da tristeza que ele tinha no seu coração, preocupado se a mulher dele tinha perdoado ele. E ela, sem se revelar, vai trazendo um alento para o coração dele. Olha que coisa linda. Porque o nosso processo é do perdão. Não adianta nós olharmos para a história do pecado e punição preocupado com o nosso umbigo. Não, eu tenho que estar preocupado não é se eu estou nesse processo de punição, é se eu tenho meu olhar punitivo para meu semelhante. É se apesar de todo o conhecimento que eu tenho, eu ainda sou um julgador, estou naquele processo de dizer assim, olha, não importa se você errou, estou aqui para te ajudar, para te ofertar meu ombro, para estar ao seu lado, para crescermos juntos. Então, esse nosso processo de caminhada, de tudo que a gente aprende, é bacana para nós termos um olhar diferenciado sobre o mundo, para nós termos esse resgate do que efetivamente Jesus ensinou
mesmos. Porque esse processo de punição, esse processo de pecado começa muitas vezes no nosso dia a dia, no interior da nossa casa. Quando nós nos mostramos um perfeito carrasco em relação àqueles que estão ali ao nosso lado. Quando nós não conseguimos perdoar um irmão, a mãe, o pai, alguém do nosso convívio familiar, com todo o conhecimento que temos. Vamos lá para o tal que o pessoal gosta de apelidar de chupão? Não! Isso não vai ser um motivador para tal. Mas também não significa que ao desencarnarmos daremos um salto de qualidade e estaremos na espiritualidade felizes da vida. Isso é uma visão equivocada. É exatamente essa visão de que o mundo vai nos transformar. Cada um de nós tem um universo íntimo, que é o universo da consciência. Este é o único planeta, ou pelo menos o primeiro, pelo qual nós devemos nos preocuparmos. É o meu planeta, aquele que eu construo no dia a dia. Como é que eu olho? Como é que eu vejo o que está acontecendo? Eu vejo um desejo de fugir, de sair desesperado, de fugir de tudo, ou tenho uma serenidade para lidar com as questões do dia a dia, sabendo que estas questões são as melhores para o meu processo de crescimento. Eu olho para o outro desesperado, tentando me afastar dele, e existe até aquelas brincadeiras, né? Tomara que minha sogra morra, não sei o que lá. E aí, eu arrisco a dizer que o maior dos conflitos que eu tenho visto não tem sido com a sogra, tem sido com o marido e com esposas. Porque nós precisamos trabalhar nos nossos corações, não de existir uma aceitação, digamos assim, total. Não, eu amo, não. É o que está no Evangelho. Muitas vezes é o perdão que você vai ter que ter para com o outro, embora você saiba que não dá para conviver, mas saber que você precisa, dentro do seu coração, conviver bem com aquilo que aconteceu. Então, se não, o que vai acontecer? Esta punição passa a ser minha autopunição sem eu me dar conta. Porque os maiores sofrimentos humanos não tem a ver com punir o outro, mas com a sua autopunição por falta de não perdoar, por falta de não se perdoar, por falta de ficar naquele processo lá do passado, remoendo algo que você errou, como se aquilo fosse um pecado mortal, que ninguém vai te perdoar. Jesus não vai te perdoar. É óbvio que Jesus não vai te perdoar. Porque nós é que temos que perdoar alguém. Jesus não tem que perdoar ninguém. Porque o perdão pressupõe alguém que se sentiu ofendido. Jesus não está ofendido. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com os seus erros, com as suas atitudes equivocadas. Você é que tem que se preocupar e refazer sua trajetória. Ele está preocupado em que você tome essa decisão para reencontrá-lo. Reencontrá-lo onde? Ele vai voltar para a terra? Você vai se encarnar a se encontrar com Jesus? Não. É reencontrá-lo dentro de você. Jesus nunca esteve fora. Nós é que nos afastamos através das nossas culpas, dos nossos sentimentos equivocados, e muitas vezes no momento que você deveria sentir aquele momento de oração, de pedir perdão, não tem coragem de orar. Você está se sentindo alguém muito perfeito. Perdoa-se. Fala assim: não, eu não vou orar, vou pedir perdão a Jesus, para que Ele me ajude a também me perdoar. Então esse processo é libertador. É esta a proposta da doutrina espírita.
Não é uma ideia de que nós temos que estar o tempo todo preocupados se a legislação humana vai funcionar corretamente, se vai existir justiça, se isso, se aquilo. Não, não é isso. Porque na época de Jesus era pior do que nos dias de hoje, com certeza. Sequer os cristãos podiam se reunir tranquilamente. Então a grande proposta do Cristo era para que as pessoas se transformassem interiormente para alcançar uma felicidade dentro de si. Quando Jesus propõe e diz a felicidade não é deste mundo, não significa que nós não tenhamos o direito de sermos felizes. Mas ele está falando do mundo físico, a felicidade é do nosso mundo interno. E nós devemos buscá-lo. Então, no momento que nós tivermos essa consciência, dessa felicidade desse mundo interno, dormirmos com paz de consciência, você está no caminho dessa felicidade, como também está no livro dos Espíritos, ensinamento dos Espíritas, que nós não alcançaremos a felicidade plena, mas nós seremos capazes de alcançar uma felicidade que muitas vezes não acreditamos que alcançaremos. Porque nos limitamos a imaginar que não podemos sermos felizes. E a grande proposta é sermos plenamente felizes dentro do nosso estágio, que significa você acordar feliz, você dormir em paz, você estar com a consciência tranquila e diante das dificuldades você olhar para os problemas e falar assim: opa, mais um desafio, vamos adiante. Então esta é a proposta. A punição para a doutrina espírita, em síntese, é íntima. Você é que se pune. Deus não te pune. Deus é misericórdia, é amor, é pleno amor. Então saia da punição. Vamos para a ação do bem, que é o que nos transformará. E o pecado, ele sempre vai existir, mas que seja neste campo de equívocos pequenos que não nos tira da rota que nós temos como propósito maior, que é servir ao Cristo. Então Jesus nos abençoe nessa noite. Espero que tenhamos entendido a visão espírita sobre o pecado e punição e que jamais tenhamos uma pedra na mão, que possamos pelo menos olhar para aquele que está no equívoco e, como Jesus, antes de julgar, pararmos um pouquinho, silenciarmos a nossa mente para depois avaliarmos o que podemos fazer para ajudá-lo. Muita paz. Estamos encerrando sempre a parte do nosso trabalho. Queríamos agradecer ao nosso irmão Carlos Magno, que nos trouxe essa mensagem maravilhosa, que estudou bastante e está à disposição de Jesus. Sempre um prazer.